Amados irmãos e irmãs da Ala Niterói, sou imensamente grato por essa oportunidade tão especial de deixar algumas palavras com os irmãos nessa manhã, através da tecnologia que tanto tem nos ajudado nesses dias. Tem uma frase que eu ouço algumas vezes no trabalho que diz que mar calmo não faz bons marinheiros. Mas tem uma frase que o presidente Nelson falou na conferência de abril deste ano, que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: o Senhor ama o esforço, porque o esforço traz recompensas que não viriam de outra forma. Irmãos e irmãs, estamos passando por um momento atípico e rogo ao Senhor que vocês e seus familiares estejam bem protegidos e principalmente que o amor do Senhor esteja cada vez mais forte no seu lar. Mas é um momento de reflexão, um momento de lembrarmos dos convênios que fizemos com o Senhor, lembrarmos do seu sacrifício expiatório e principalmente lembrarmos do seu infinito amor para todos os seus filhos. Recentemente, nós tivemos alguns edifícios da igreja fechados temporariamente devido a essa pandemia. Foi um momento de muita preocupação, mas muito significativo em lembrarmos que mesmo com os edifícios fechados, os céus continuam abertos e o Senhor continua derramando as suas bênçãos e ouvindo seus filhos. Isso é muito importante. Isso fez com que trouxéssemos cada vez mais para dentro do nosso lar a nossa responsabilidade de cultivarmos o Evangelho cada dia. E recentemente, ponderando com a minha esposa sobre o batismo da minha filha, que está se aproximando, lembrei muito do meu batismo e das oportunidades maravilhosas que eu já tive com os irmãos e ouvir o relato de todos do batismo e a alegria, a empolgação de falar desse momento tão sublime, desse convênio que nós fazemos com o Senhor. Eu lembrei do meu batismo com 8 anos de idade, um dia chuvoso, uma quarta-feira chuvosa, a água da pia batismal gelada, e eu fiquei pensando como uma criança de 8 anos, estou pronto para dar um mergulho. Isso nunca aconteceu, mergulho nunca aconteceu. Mas eu fiquei ponderando sobre o convênio que eu iria fazer. E aí, eu recorri às escrituras para não usar das minhas palavras, mas as palavras do profeta Alma, quando chegou nas águas de Mormon, em Mosias capítulo 18, no versículo 8 em diante, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz o seguinte: e aconteceu que ele lhes disse: eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, quero ser chamado do povo do Senhor. E sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, sim, estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com as da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo que se for este o desejo de vosso coração, que vos impede de seres batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele, de que haveis feito convênio com Ele, de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós. E no versículo 11, me chama muita atenção, porque depois de Alma ter falado isso tudo, bateram palmas de alegria e exclamaram: este é o desejo de nosso coração. Quando eu leio essa escritura, eu fico lembrando das entrevistas que eu tive com vários dos irmãos e conversas que relatavam seus batismos. A empolgação era a mesma e o convênio também é o mesmo. E quando a gente pensa nesse convênio, nesse momento de tanta reflexão que nós temos que fazer, eu fico pensando, será que tem algum filho do Senhor precisando ser consolado? Será que tem algum filho do Senhor que nesse momento de pandemia, em casa,
não precisa sentir o amor do Senhor, não precisa ouvir um telefonema, uma voz amiga dizendo: estou aqui para te escutar. O Salvador Jesus Cristo, quando voltou e encontrou seus discípulos, ele conversou com Pedro, uma escritura muito conhecida de todos em João, no capítulo 21, começa do versículo 15 em diante, que ele diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-se a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento de pandemia, uma das demonstrações de amor que nós podemos demonstrar ao Pai Celestial e ao Salvador Jesus Cristo é cuidando dos seus filhos aqui na Terra. Nós temos essa responsabilidade vinda diretamente do convênio que nós fizemos no batismo. Será que o Senhor, perguntando para a gente se nós estamos apacentando as suas ovelhas, nós conseguiremos responder que sim? Mas para que possamos apacentar as ovelhas do Senhor, precisamos muito fortalecer o nosso testemunho. E cada vez mais o Vem e Segue-me é uma ferramenta excepcional para que possamos trabalhar e fortalecer o nosso lar. Pode o lar ser como o céu? Pode, se nós conseguirmos nos fortalecer e assim replicarmos o nosso amor para todos os seus filhos aqui na Terra. É muito interessante a gente pensar no amor do Salvador, no amor do Pai Celestial em dar seu Filho Jesus Cristo, no sacrifício expiatório, no convênio que nós fizemos no batismo de consolar os que necessitam de consolo, guardar os mandamentos do Senhor e servir como testemunha dele. É interessante a gente linkar isso com muitas histórias que aprendemos no livro de Mórmon, onde o povo nefita tinha alguns que eram pobres, eram necessitados e precisavam de apoio e ajuda. E uma das maneiras que o Senhor nos concede de ajudarmos os pobres e necessitados e fortalecer o nosso espírito, que é tão importante nesse momento, é através do jejum. No próximo domingo, o primeiro domingo do mês de setembro, nós temos a oportunidade sagrada de jejuarmos e contribuir de maneira generosa aos fundos de jejum da igreja. Fundo esse que na ala Niterói é administrado pelo Bispo Valmir. É a pessoa designada por Deus para a região da ala Niterói, cuidar e procurar os pobres e necessitados. Mas ele precisa de ajuda, ele precisa do apoio, ele precisa que os irmãos entendam esse propósito tão sagrado que é o fundo de jejum para ajudar os pobres e necessitados, principalmente nesse momento de pandemia. Irmãos e irmãs, eu sei sem sombra de dúvida que essa igreja é verdadeira. Sei sem sombra de dúvida que nós estamos passando por momentos atípicos, mas um momento para tomarmos nossas vitaminas, apertarmos nossos cintos, mas principalmente sermos melhores do que o início dessa pandemia. Precisamos nos preparar para o nosso retorno para as reuniões da igreja. Se vai ser semana que vem, na próxima, eu não sei mesmo.
mas eu preciso fazer com que o Evangelho continue florescendo dentro do meu lar e do meu coração. Presidente, mas eu sou sozinho na igreja, minha família não é membro. Em alma, ele diz que desejais entrar no rebanho de Deus. Quando fala rebanho de Deus, somos todos nós que aceitamos esse convite. Então vocês não estão sozinhos. Vocês fazem parte do rebanho de Deus, do povo de Deus. Amados irmãos, Cristo vive e nos ama. Ele sofreu pelos nossos pecados. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em nome de Jesus Cristo, amém.